Bom dia, Gi. Seja bem-vindo ao programa Agora é Mais. Bom dia, obrigada, Carol. Gi, o tema hoje é paisagismo, que é uma paixão nacional e a minha mais ainda. É a minha paixão também. Quais as vantagens de usar o paisagismo no projeto de uma residência ou de uma edificação comercial? Então, Carol, o paisagismo, quando bem projetado, ele sempre agrega muito valor ao projeto arquitetônico. Então, por exemplo, numa casa, na fachada da casa, quando a gente utiliza uma planta alta, a gente vai estar trazendo imponência para essa fachada. Numa varanda, o paisagismo sempre traz um pouco mais de aconchego. Nas áreas de piscina, o paisagismo traz mais frescor. Até assim, no ambiente, quando a gente coloca ali uma planta com um belo vaso, além de compor a decoração daquele ambiente, essa planta também vai estar trazendo mais vida, né, para esse espaço. Inclusive, eu tenho vários clientes que falam: Giovana, eu preciso de você porque minha casa está sem vida, né? E eu acho que o paisagismo é exatamente isso. As plantas são seres vivos. Então, até o momento em que você não leva plantas para sua casa fica sem vida mesmo. Sim. Então, acho que essa é a principal vantagem. E eu posso agregar móveis aos projetos de paisagismo? Claro, pode e deve, na verdade, principalmente naqueles espaços em que estão mais próximos de áreas de estar, né, como espaços gourmet, varandas, áreas de piscina. É super interessante agregar móveis também. E existem plantas mais apropriadas para o nosso clima? Sim, com certeza, principalmente para a nossa região, né, que as temperaturas são acima da média. Esse é um fator que tem que ser levado super em conta, que pode, assim, botar tudo a perder no jardim. Então, por isso que é tão importante a contratação de um profissional, porque as plantas, você pode ter aí um super investimento numa planta e ela não se adaptar ao clima e daí ter que trocar tudo. Então, por exemplo, uma planta que é uma planta de meia sombra. Em São Paulo, a capital, ela pode pegar algumas horas de sol. Não tem problema, ela não vai sofrer tanto com isso. Mas aqui na nossa cidade, na nossa região, é impossível, ela não vai sobreviver. Então, isso é bem específico de cada planta mesmo. Eu acho que um profissional é super importante para auxiliar nessa parte. Sim. E qual é o ponto de partida para o início de um projeto de paisagismo? Então, essa é uma questão muito interessante, porque a maioria das pessoas acreditam que o ponto de partida para um projeto de paisagismo é a escolha das espécies, quando, na verdade, essa é a última coisa a ser feita, né? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que saber o uso desse jardim. Qual que vai ser a finalidade dele? Será que é um jardim de estar, um jardim de passagem, um jardim de contemplação? É um macropaisagismo, é um micropaisagismo? Então, isso tudo, assim, é o que vai fazer toda a diferença. Depois disso, a gente tem que analisar alguns fatores que também são igualmente muito importantes, como, por exemplo, o estilo arquitetônico, né, que está sendo... Ainda bem que não esqueceu esse detalhe. Isso é muito importante, o jardim tem que estar em total harmonia com o estilo arquitetônico. Então, o estilo arquitetônico, os desejos do cliente, né, os gostos Sim. do cliente, o clima, direção de ventos, as vistas importantes, características do solo, umidade, enfim, uma série de fatores a serem levados em conta, até assim, se o cliente tem cachorro ou não. Isso tudo interessa na hora de projetar um jardim, tá? Depois disso, ainda não é a hora da escolha das espécies, a gente ainda tem mais um passo, o que seria? A gente tem que analisar as funções que as plantas têm que exercer naquele espaço. O que é isso? Por exemplo, ali naquele lado eu preciso dividir essa casa da casa do vizinho, então eu preciso de uma cerca viva. Ali atrás eu vou ter um pergolado, eu preciso de alguma coisa que tenha função de teto, é quando eu vou usar uma trepadeira. Ali naquele outro canto eu vou ter algumas palmeiras que vão estar me dando altura, porque ali eu tenho um volume mais alto, né, naquela casa, enfim, e daí para eu agregar essas palmeiras, para eu agrupar essas palmeiras, eu preciso de uma folação. Então, no fim das contas, eu tenho quase que o projeto de paisagismo pronto, sem ter escolhido nenhuma espécie ainda, sabe? Então, é a última coisa. Por quê? Porque várias espécies podem exercer a mesma função. Então, aí eu vou começar a ver o que eu vou colocar ali, dependendo do estilo que eu escolhi para aquele jardim, se tem uma floração, se não tem, se vai combinar com aquela outra planta que eu já escolhi. Eu penso em texturas diferentes de folhagens para uma coisa valorizar a outra, contrastes de cores de alturas, verde, né? Alturas, então uma planta mais clara, um verde mais claro, um verde mais escuro, uma mais alta na frente, uma mais baixa. Aí eu vou fazendo essa composição, né? Aí sim, escolhendo essas espécies,
Época de floração também é uma coisa muito importante. Sim. Se eu escolher, de repente, épocas diferentes de floração, eu vou ter sempre um jardim bonito e florido. Então, aí é o momento que a gente realmente faz a escolha das espécies. E depois é mais fácil de trabalhar dessa forma, que quando a gente vai apresentar o projeto para o cliente, se ele falar, Giovana, não gostei muito dessa planta, tem alguma outra opção? Aí eu mostro as outras opções, mas sempre pensando naquela função que a planta vai precisar exercer naquele espaço. Sim. Então, isso é uma coisa, assim, essencial. Parece simples. Vou fazer aqui um projeto de paisagismo, gosto daquela planta e daquela outra, mas a coisa não é bem assim. Eu que acompanho sei bem. Sim. E principalmente a preparação e também a preocupação com a iluminação, né? Que Exato. Também a gente precisa trabalhar junto com o projeto de paisagismo. Exato. A iluminação é uma coisa importantíssima a ser trabalhada, e uma outra coisa que poucas pessoas pensam e que tem que estar super alinhado é o projeto hidráulico. Sim. Porque, assim, isso acontece muito da gente, aqui vai ter uma palmeira. Quando a gente chega lá pra, né, fazer a cova, plantar a palmeira, a gente encontra um cano enorme passando bem no meio. E aí, muitas vezes, a gente tem que, mudar uma boa parte do projeto por conta dos encanamentos que estão passando, onde não se sabia, não se foi falado. Então, isso é muito importante mesmo. E também, se for trabalhar com a irrigação automatizada, né, que hoje está tão comum, a gente precisa deixar tudo isso bem dimensionado. A irrigação até foi um ponto muito importante você ter falado disso, porque muitas pessoas, elas decidem que vão colocar irrigação no jardim muito no final, assim, muito tarde demais, né? A implantação de um sistema de irrigação exige todo um preparo, sabe? Sim. Em vários aspectos, e isso precisa ser definido enquanto a casa, assim, de preferência, enquanto a casa ainda esteja em obras, para que tudo possa ser preparado e instalado da melhor forma possível. Evitando quebras e danos, exato, né? Por favor. Como eu disse, por exemplo, sobre o cachorro. Se eu sei que tem um cachorro na casa, eu vou evitar, na verdade, eu não vou utilizar plantas tóxicas. Da mesma forma, se existir uma criança pequena, um bebê, a gente, né, não vai fazer uso de plantas que são tóxicas e que podem ser prejudiciais. Por exemplo, um outro exemplo bem comum, assim, eu tenho uma piscina e aí eu tenho um canteiro para jardim entre a piscina e o muro, tá? Então eu tenho um canteiro estreito. Então ali eu tenho várias diretrizes que vão determinar a escolha dessa planta. Por exemplo, eu não posso escolher uma planta que tenha um sistema radicular agressivo, não posso escolher uma planta nem muito baixinha e nem muito alta, não posso escolher uma planta que dê muita manutenção, que caia muitas folhas na piscina, sabe? Então é uma série de fatores que vão me levando à escolha do tipo de planta e, consequentemente, da espécie, sabe? Sim. Então, por isso é tão importante, assim. E por isso, super importante a escolha de um profissional e ter realmente um projeto de paisagismo. Exato. O projeto de paisagismo é uma coisa cheia de detalhezinhos, assim, cheia de coisas que tem que ser levadas em conta, senão assim, isso faz toda a diferença, realmente. Mas um projeto faz toda a diferença justamente porque as pessoas conseguem visualizar as espécies, as diferenças de altura, então ela consegue antecipar o que vai ser real, né? Além de evitar todos esses probleminhas que a gente tá falando, tem isso que você acabou de citar, do cliente ter a possibilidade de enxergar o jardim dele pronto. Com a casa dele, na verdade, não precisa nem ter começado. Eu já consigo, assim, mostrar para ele o projeto em 3D do jardim completamente pronto, com todos os detalhes. E aí vai ser mais fácil dele me falar se ele tem algum questionamento, alguma coisa que de repente ele não gostou muito, a gente já troca e já mostra novamente, né, como que aquilo vai ficar. E então é bem válido. Gi, como está a procura por paisagismo pelas empresas? Então, as empresas, na verdade, elas têm cada vez mais buscado inserir o paisagismo, tanto nas fachadas como nos ambientes internos também. Eu acho super importante isso, porque além do valor estético que o paisagismo agrega para uma edificação comercial, tem todo aquele lance de melhorar a qualidade do ambiente de trabalho para os funcionários, né? Não há dúvidas de que um ambiente com plantas, com vida, né, como a gente falou, isso traz muito mais leveza, deixa o ambiente mais alegre. Então, a procura tem crescido bastante. E às vezes as próprias empresas não têm tanto espaço. Então, a gente acaba optando pelos jardins verticais, né? Que hoje está
super em alta. Me fala um pouco desses jardins. Sim, os jardins verticais realmente estão super em alta, cada vez mais também. Eu acho que isso acontece muito porque nas casas, não só nas casas, mas nas empresas, como a gente estava falando, os espaços para jardim muitas vezes são mínimos, né? Para jardins, assim, para canteiros mesmo, são mínimos. E aí, em contrapartida, a gente tem uma área enorme de muros e de paredes, né? E a gente sempre quer esconder esses muros e paredes, porque isso acaba deixando o ambiente mais árido. Sim. Então, aí que entram os jardins verticais. Eu acho, assim, excelente, uma solução muito bacana. Só que isso também, como a gente falou da irrigação, também tem que ser pensado previamente, tem que ter um preparo, porque envolve um preparo, né? Hoje em dia existem muitos tipos de jardins verticais, vários sistemas disponíveis no mercado para implantarmos os jardins verticais. Só que para todos eles a gente precisa, por exemplo, de um ponto de água para irrigação, a gente precisa de um ponto de drenagem para escoamento, né, da água, das regas. Então isso tudo só é possível com um preparo prévio. Tenho vários clientes que me procuram e eu chego na casa deles e eles falam, essa parede, eu quero um jardim aqui. Infelizmente não é tão simples assim, né? A gente precisa fazer ali quebrar uma paredinha ali, puxar um cano ali. Então, quando tá na obra, não precisa dessa quebra-quebra. É mais fácil, né? Então, também exige um preparo, mas é uma solução incrível. Os jardins verticais ficam lindos. E a preparação da parede também, né? Também. Que a irrigação evita que você vá com a mangueira molhando ou qualquer outro sistema que você danifica todo o muro, né? Os jardins verticais, eles têm fama de, não, dá muito trabalho. Dá trabalho se você não tem irrigação, né? E muitas vezes é inviável. A gente sabe que hoje a vida é muito corrida, as pessoas não têm tempo de todo dia chegar em casa e molhar. Imagina o jardim vertical, vasinho por vasinho. Nossa. No caso da mangueira, muitas vezes nem funciona. Sim. Então, eu acho que por isso que dá trabalho. Não, se você tiver um sistema bem implantado, um sistema de qualidade, com uma irrigação também muito bem feita. E as plantas escolhidas corretas, né? As plantas escolhidas, exato. Mais importante, na verdade, as plantas escolhidas corretamente. Esse jardim é de sol. Não, é de sombra. Não, é de meia sombra. Pega o sol da manhã, pega o sol da tarde. E aí a gente tem que escolher as plantas que sejam perfeitas para aquela quantidade de sol. Aí a coisa funciona perfeitamente. Sim. E em relação ao paisagismo, tem alguma dica, alguma informação que vale a pena você passar pra gente? Então, nos dias de hoje, assim, que, como eu estava dizendo, que a vida das pessoas é muito corrida, que ninguém tem tempo para nada, o que eu mais ouço as pessoas falarem é, Giovana, eu quero um jardim, mas eu não quero que me dê trabalho, porque planta dá muito trabalho. Sabe, eu acho que a mensagem, assim, que eu gostaria de passar, o que eu gostaria de dizer é que, sim, as plantas exigem realmente um pouco de cuidado, tem uma certa manutenção, só que eu acho que as pessoas precisariam, assim, ter um pouquinho mais de sensibilidade e pensar o que essa planta vai te trazer em troca, sabe? Você chegar na sua casa depois de um dia super corrido, depois de um estresse no trabalho e ter as plantas ali próximas de você e ter um jardim bonito para contemplar. Então, o que o jardim nos dá em troca, o que as plantas nos dão em troca, na minha opinião, eu sei que eu sou um pouco suspeita para dizer, mas compensam qualquer trabalho. E assim, quem não gosta, né, de apreciar ali um jardim super bonito, quem não gosta de contemplar a floração, uma planta ali no auge da sua floração, quem não gosta de ficar embaixo da sombra de uma árvore, de estacionar, sempre quando vai estacionar o carro procura uma sombra. Então, na verdade, isso traz muitos benefícios para nossa vida. O filho pegar uma fruta numa árvore, né? Exato, o filho pegar a fruta numa árvore, ter essa integração, você sentir o perfume de uma flor, você escutar o barulhinho do passarinho que vai até o seu jardim. São tantos e tantos benefícios e muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? É legal contratar um profissional, não tô falando isso só porque eu sou uma profissional, de verdade, eu acho que isso faz toda a diferença no resultado. Da mesma forma que a pessoa tem que contratar um arquiteto, tem que ir para um médico, tal, eu acho que fazer um jardim, criar um jardim, exige um certo conhecimento técnico, e é um processo assim que é bastante complicado, envolve muitos fatores, que se você tiver uma pessoa ali para te auxiliar, tudo vai ficar muito mais fácil e o resultado final vai ser completamente diferente. E fora que a arquitetura fica muito mais valorizada. Muito mais Com a iluminação, então...
Com fica certeza, perfeito. Com certeza. Gi, muito obrigada, foi super esclarecedor, além de vir aqui nessa loja que é linda, que eu amo tudo que tem nela, cada detalhezinho. Muito obrigada, Carol. Eu agradeço a você, a toda a sua equipe, pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha paixão, que é o paisagismo, a natureza, as plantas. Espero que as pessoas possam se inspirar um pouquinho com esse nosso papo. Aí agora vamos dar uma voltinha nessa loja para a gente conhecer cada detalhe. Vamos sim. Obrigada. Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. Bom dia, Cláudia. É um prazer recebê-la no programa, Carol. Ainda mais quando eu soube que era você, né? Que delícia, muito bom estar aqui. E falando de plantas, que é uma paixão nacional, né? É. E principalmente de mini jardins, que é uma fofura. Eu fiquei apaixonada a hora que eu vi o tema. Eu falei, vamos atrás, porque eu acho que vai ser super interessante. Ai, que bom. Espero que a gente possa contribuir aqui em fazer mini jardins e usando objetos até de casa, as coisas mais inusitadas, que pode virar um jardinzinho lindo na sua casa. Mesmo para aqueles mais esquecidos, as pessoas que esquecem de regar, a suculenta é a planta perfeita. Que né? legal. Que ela precisa de poucos cuidados e deixa uns cantinhos bem bonitos. É porque o verde traz energia boa para casa, né? É verdade. E o que eu preciso para começar o meu mini jardim? Bom, aqui eu até separei um objeto que você pode ter em casa, pode ser uma cumbuca, né, copinhos de vidro, cumbuquinhas. Aqui a gente vai usar, você vai ficar com esse, eu vou fazer esse daqui de vidro, que eu até estava falando ali antes da entrevista, que os de vidro, para quem está começando a mexer com suculenta, ele é um pouco mais difícil por conta das camadas não ficarem tão certinhas. Fica toda tortinha um pouquinho, né? Ele é um pouco mais difícil de fazer. Mas os que que não aparecem, é tranquilo fazer. E uma coisa interessante de falar é que quando você vai usar um potinho para ficar dentro de casa, ele não precisa ser furado, que é uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas ele não precisa ser furado? Para a suculenta que vai ficar numa parte coberta sem receber chuva, ele pode, porque você vai só borrifar, né, uma vez por semana, então ela não vai ter o problema de apodrecer as raízes. Nossa, muito interessante. Né? Então, qualquer coisinha, qualquer coisa criativa, qualquer buraquinho de uma peça pode virar um cantinho ali para virar um jardinzinho com suculentas. Até peças quebradas, né? Principalmente as mais antigas dão aquele charme, né? Charme, bule. Eu vi umas peças que você tem aqui, eu tô apaixonada. E coisas assim, garimpadas. Então, qualquer objeto deixa a sua criatividade rolar, né? Aí, quando você começar a aprender a fazer, você vai ver que qualquer lugarzinho, qualquer peça pode virar um mini jardim. Muito legal. Aqui a gente pode começar. A primeira camada, na verdade, e a mais importante, é a drenagem, né, que você vai fazer. Porque mesmo você borrifando, ela precisa ter uma camada drenante, que a gente pode usar ou a argila expandida, que ela, como ela não é muito bonita, eu não acho. Aqui tá escondido, né? Não vai aparecer. Não vai aparecer. Pra mim, aqui que vai aparecer, eu vou usar umas pedras mais bonitas. Eu adoro essas pedras aqui de fundo de rio, sabe? Ai, que é o seixo, né? As pedras seixos, elas são mais bonitas. E aqui eu vou colocando. Pode ir colocando. Faz e uma quanto, camadinha. assim? Uma camada de quantos centímetros?
assim, faz, ó, aqui pra mim, assim, ó, já deu o suficiente pra ela Aqui, fazer é muito ou pouco? um pouquinho mais. Na sua que ela é Mais um um pouco pouquinho? mais fundo. Daqui já deu. Vai ficar muito. Assim? Aí. Ótimo. Então, na verdade, tem mais ou Agora menos terra, uns dois dedinhos, uns dois né? dedos de pedra. Agora, a segunda parte seria usar a terra. Que Tá. a gente sempre usa uma mistura de substrato com humus e adubo, que daí já vai dar tanto os nutrientes que ela precisa, né? Fazer assim, ó, coloca. A gente vai fazer essa parte que é a de colocar um tanto não muito cheio, porque você ainda vai fazer o encaixe das mudas, né? Um tanto sem afofar muito, que depois você vai afofar na hora que for encaixar as mudas. Então, eu vou quase até a boca do pote. Quase até a boca, Tá. isso. Vai fazer A essa minha camada vai mais que a sua, né? Vai, que a sua é mais fundinha. E falando em suculentas, acho que seria explicar para o pessoal o que é a suculenta. Sim, as suculentas são essas plantinhas têm milhares de espécies, né? Tem muitas, elas têm origem em diversos países, que tanto a raiz, o caule, como a folha dela, ela tem uma capacidade muito grande de armazenamento de água, que ela vem de climas mais áridos, né? Por isso não precisa de tanta água. Exatamente. Ela já, como ela armazena, ela tem essa capacidade de armazenamento de água muito maior que as outras plantas. Certo. Por isso que ela precisa de menos cuidado. E ela, tanto que ela é fácil de propagar, que se cair as pétalas, enquanto você está montando, cai bastante pétala. Não joga ela fora. Você faz a gente chama de berçário, né? A gente coloca essa mesma mistura de terra, coloca ela só assim por cima e num lugar com claridade, mas sem sol direto e nem chuva direta, só perto da luz. E aí ela brota novamente. E ela brota novamente. Ela vai Gente, olha que interessante. É a coisa mais linda. Inclusive, se você cortar o caule delas, aquele caule vai brotar de novo. Além de todas as folhas. Então, se, por exemplo, aqui eu tiro todas as folhas, todas vão brotar. Todas vão brotar, né? Nem todas brotam porque algumas pegam fungo e tudo mais, algumas apodrecem. Mas, no geral, onde você corta, ela já começa a brotar de novo. Umas espécies bem mais rápido do que a outra, né? Às vezes a gente fala, não, mas a minha tá demorando. Então, acho que cada uma tem... A gente ainda tá aprendendo muita coisa, né, Tia Gia? A gente vai descobrindo uma coisa nova a cada dia sobre as espécies, que elas são realmente fascinantes. Então, agora a gente vai começar, você escolhe aí qual que você acha legal. Aqui, eu amo essa, acho essa linda. Ela é linda, né? Então, vamos pegar e agora a gente vai fazendo essa aqui eu tiro ela inteira. Acomodar ela. Pode tirar ela inteira? Deixa eu ver se o caule dela tá muito profundo. Essa pode até colocar ela inteira você faz o furinho, a gente tem aqui, ó, umas coisas para ajudar. Ah, entendi. Eu adoro usar esse palitinho porque ele vai fazendo os furinhos, né? Aqui, ó. Vou cortar, ó, que ela tá muito cauluda, sabe? Ela vai crescendo em busca de sol então, e elas vão ficando bem cauluda. Então eu corto para ela ficar, se eu quero um efeito para dar ela mais baixinha, assim, eu só corto e enfio. Ali vai brotar outra. Entendi. O ideal é sempre o caule ficar mais para dentro ou não tem uma regra? Não, tem gente que planta ela, por exemplo, às vezes compra, ela já vem naquele potinho com substrato, você só tira e já replanta, põe direto, né? E tem gente que prefere às vezes cortar, dar outro efeito, às vezes ela tá muito cauluda, tem umas que vão crescendo meio disforme, a pessoa corta e já coloca, já faz outro arranjo ali. Tá vendo, ó? Fica bem legal. Temos mais aqui, Carol. Todas essas daqui, ó, a gente pode usar. A gente só pendurou elas, ai, que dó, mas tá tão lindo aí. Ah, mas a gente comprou pra usar, ó. Ah, já corta alguns aí pra mim que eu já vou usando. Tá vendo, ó? Elas, quanto mais cada espécies diferentes forem colocando, elas ficam bem bonitas. E verdes diferentes também fica legal, né? Trabalhar com as cores, né? Graça. Umas tem mais amareladinho, outras são mais escurinhas. E mesmo essas que estão sem a raiz, não tem problema, assim, ó. Não, essa que só tá o caule. Não, você só vai colocar ela já vai super se adaptando aí. Nunca montei um mini jardim, que emoção, fazer meu primeiro. Aí, pra fazer o caulinho, você vai tirando essas, que essas vão virar novas, pra ela ficar com aí essas... Nossa, essa vai pro berçário. Todas essas vão pro berçário. Essa daqui, que o pessoal chama... Essa que é rabo de burro, tia, é o que o pessoal fala. Tem umas que... Olha essa, que linda. Não é linda. Essa fica muito fofa também. Vamos trocar um pouco. Tem umas que são mais roxinhas. Vem montando o seu, que eu tenho que ir olhando pra copiar.
Eu vou colocar. Olha aqui, gente. Essa eu adoro, que é a legal. mamilária. Essa eu e a tia amamos. A nossa da família do cactus é a que a gente mais gosta, que ela fica linda nos arranjos. E qual é a diferença de cacto para... É o que a gente lê muito na internet quando a gente começa a pesquisar, né? É que, assim, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, né? Então, o cacto, ele também, por ter essa capacidade de armazenar bastante água... Acaba se confundindo um pouco. E ele também fica lindo nos arranjos, né? Tem várias espécies menores dele que ficam lindas. Ó, ele tem essa cabecinha meio... Essa espécie que eu estava falando, que é igual a da dinheiro em penca, né? E põe ou pode misturar no meio, assim? Pode, ela é uma espécie é uma suculenta, um tipo de suculenta também. E super resistente, não precisa de muitos cuidados. E elas têm umas cores bem bonitas. Essas que a gente pegou, que tem o roxinho, o rosa, dá um tchan no arranjo, para ele ficar ainda mais colorido, cheio de vida. Aí você pode colocar um pouquinho mais de terra, Coloca né? mais terra para afundar ela, né? Para deixar mais fofinho, para ela se acomodar bem na terra. Nossa, o meu acho que nem tá mesmo. Não cabe, na verdade o seu não vai... Já cobriu tudo? Já cobriu, mas eu coloco só entre elas assim, um pouquinho, que ela é boa também para fazer essa parte de dreno por cima. Tá vendo? Vai colocando assim, ó. Entendi. Um pouquinho, que daí quando só para você tirar molha, e não fica essa cor também escura, né? Aqui o meu ainda sobrou espaço, eu vou usar as pedras, que eu gosto também, que daí já mostra também para o espectador um modelo bem cheinho e um modelo que vai aparecer mais as pedras. A parte embaixo, né? Eu sou meio exagerado, gostei de todos, aí coloquei tudo. E agora, para finalizar, é borrifar, né? Sim, é que enquanto você está montando, a gente acaba sujando de terra uma mudinha, entra dentro do cacto, da pétala. É por isso que às vezes é sempre bom ter uma pinça, entendeu? Porque como você não pode borrifar demais, eu sempre deixo no final a borrifada, porque às vezes ficou só alguma sujeira, eu vou lá, borrifo, sempre limpado, uma soprada antes, porque você nunca pode encharcar na hora de borrifar. É bem... a minha, como eu já soprei, já consegui limpar bem. Então, é mais o borrifar para ela durar durante a semana. Procurar, tá vendo? É bem um pouquinho assim. Tá. É isso que ela precisa uma vez por semana, umas borrifadas. Eu procuro, né, sempre tentar mirar mais na terra, assim. Mas é esse tanto, assim, e ficou lindo. E não tem em frente, né? Você pode ir trocando. É o que a Tia estava falando. Você, de qualquer lado, você vê que ela fica bonita. Tem uns arranjos que a pessoa faz com as costas mais altinha, né? Que às vezes a gente fala, ah, não, essa é a frente. Mas quando esses daqui que a gente fez, de qualquer ângulo, você vê que ela vai ficar bem bonita. Lindo. E até de cima. E eu queria saber qual que você gostou mais, que eu tinha preparado esse pra te dar. Ah, eu adorei! Eu falei, essa é mais a cara da Carol, o vidro. É mesmo, não é? Obrigada, obrigadão. Eu vou trazer porque ela ia gostar mais do vidro. Eu amei, amei. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre Mini Jardim, acompanhem nas páginas, né? Qual que é? É o Mini Mundo Garden no Facebook e no Instagram. Mini Mundo Garden. Aí conheçam lá nossos projetos, o que a gente já tem aqui de vasos e jardins já prontos. E toda essa energia que a gente coloca nos vasos, que a gente espera poder embelezar e trazer toda essa energia positiva que as plantas têm para sua casa. E agora vamos conhecer um pouquinho desse espaço que tá lindo, né? Obrigada.